Hora de falar de cinema com o nosso crítico Luiz Zanin Oríquio. Tudo bem, Zanin? Tudo bom, queridos? E vocês? Tudo bem. Então vamos começar com o seguinte, olha, eu vou te convidar. Como o audiovisual no Brasil está sob ataque, antes da gente falar das estreias, eu quero te convidar para assistir com a gente a uma fala da cineasta Laís Bodansky na abertura do Rio Content Marketing essa semana no Rio de Janeiro. Vamos ver. E uma pesquisa do Sebrae explica que o carro-chefe da economia criativa é o audiovisual. É o que mais alavanca esses números todos tão importantes para o nosso país. Correspondendo a isso, né, a gente tem esse ano no Festival de Cannes, que começa daqui a pouco, 7 filmes brasileiros em competição, no Sertão Regato, Nossa Paralela, que legal. Eu ia pedir aplauso, nem precisei. Exatamente, é exatamente isso. Esses filmes que estão lá, eles estão lá fruto de é a primeira vez que tem tanto filme no Festival de Cannes e é fruto de anos de uma política cinematográfica consistente no nosso país. Política essa que não pode ser interrompida de um dia para o outro. E é necessário que a retomada do diálogo com o nosso setor, que respeite a quantidade de empregos gerados, a quantidade de setores, além do audiovisual, que são reconhecidos, que geram renda também para o nosso país, que essa atividade não pode ser interrompida. Há uma espécie de padrão de comportamento no atual governo. Se ele acha que vai encontrar alguma coisa errada, ele paralisa tudo em lugar de adotar ações pontuais. O que você acha disso, hein, Zanin? Eu acho que é realmente uma estratégia, né? É uma estratégia de desmonte que está sendo aplicada a várias áreas do conjunto nacional e é aplicado também no setor cultural. O governo sente que o setor cultural é um inimigo seu, né? Ele percebe a cultura como algo assim inamistosa em relação a ele, e ele se aproveita assim de um preconceito que existe em parcelas da população para jogar essa população contra a cultura e ao mesmo tempo vai operando pelas bordas e tentando o desmonte das formas de promoção e produção cultural. Essa medida do Tribunal de Contas da União é uma delas. Quer dizer, eles exigem uma demonstração de custos da Ancine para cada projeto, coisa que é, em tese, muito justa, porque o dinheiro público realmente tem que ser monitorado. Sim. Mas você coloca uma série de exigências impossíveis de serem cumpridas e dessa forma, então, você paralisa o repasse dos recursos e paralisa, portanto, a produção. É triste isso. Bem, vamos em frente. Por conta da mega estreia dos Vingadores Ultimato, o blockbuster da Marvel, temos um número pequeno de estreias essa semana. O que nesse tipo de filme fascina tanto as multidões e cria esses fãs alucinados? Me diga, Zanin, eu quero entender, juro. Bom, aí nós precisaríamos de um programa inteiro para teorizar sobre isto, não é? Porque como você estudou psicologia, você é a melhor pessoa para responder. Muito obrigado. Mas essa tecnologia de produção de blockbusters, de filmes assim que comovem, atraem as multidões em nível mundial, é uma velha tecnologia de Hollywood. Eles têm esse know-how praticamente há um século ou mais do que isso, né? Essa conquista de mercados tanto dentro dos Estados Unidos quanto no exterior, né? E passa por questões estéticas da história, de antagonistas e protagonistas, divisões entre bons e maus, os super-heróis que tudo podem, e também há uma questão comercial muito interessante aí,
que é o marketing associado a esse tipo de filmes. Eu não estou dizendo que eles não tenham qualidades em si, não, mas eles são apoiados por uma política de marketing muito agressiva, que às vezes supera o custo do próprio filme em 2 ou 3 vezes. Então vamos supor, um filme que custe 100 milhões de dólares, ele tem um marketing, o custo do marketing dele, da divulgação ao nível mundial dele, é às vezes de 200, 300 milhões. Então isso tem uma eficácia muito grande. E essa eficácia muito grande acaba produzindo efeitos bastante complicados para as cinematografias nacionais. A gente tem um circuito de salas de cinema totalmente, na verdade, ou quase totalmente, formatado para receber esse tipo de filmes, né? Os grandes circuitos, multiplex e tudo mais. E eles entram assim de uma forma absolutamente, eles tomam de assalto praticamente o circuito inteiro. Para você ter ideia, no caso Os Vingadores, o Brasil tem praticamente 3.000 salas de cinema. Eles entram de 2.700 a 2.800 salas. Então, 80% do circuito exibe um único filme. Né? Imagina espaço. Desculpa, o espaço para o cinema brasileiro, que já é tão raro, imagina numa situação dessa. É bem difícil. Exatamente. A primeira vítima é o cinema brasileiro. E a outra vítima também são os filmes de arte, vamos dizer assim, de outros países, que não tem espaço para entrar. E outra coisa, que é mais perversa ainda, filmes que já estão em cartaz e estão dando público, quer dizer, poderiam ter uma carreira mais extensa, eles são retirados das salas para dar espaço ao blockbuster que chega. Então, abortam-se carreiras que poderiam ser expressivas. Né? Tristeza! Falando agora das estreias, começamos com o ano de 1985, que tem uma atriz indicada ao Oscar e um vencedor do Globo de Ouro, né? Exatamente. É um filme assim, é um filme que é um filme pequeno, do qual eu não esperava muito, não tinha ouvido falar muito dele, mas é um filme que me surpreendeu favoravelmente, sabe? É um filme simples, é um filme que remonta à época em que a AIDS era uma doença praticamente incurável, era uma condenação à morte, e o personagem é um rapaz que é publicitário e volta para sua terra natal, uma cidade no Texas, sem confessar isso, para se despedir da sua família, porque ele já perdeu o companheiro que morreu e ele próprio já está atingido pela doença. E é um filme assim muito tocante, é um filme muito bem feito, como eu disse, muito simples, é filmado em preto e branco, é um típico filme independente americano, feito com muita acessibilidade. Eu gostei muito desse filme. Então vamos nessa mesma linha. Filmes finlandeses não são muito habituais por aqui, a não ser em festivais, né? Agora chega o último lance e parece que vale a pena, né, Zanin? Eu gostei desse também. É um filme também raro. Quantos filmes finlandeses que extraem por ano? Acho que a gente não conta nos dedos de uma só mão, né? Esse filme, O Último Lance, tem esse nome em português exatamente porque se trata de um personagem, Olavi, que é um senhor já de idade e tal, e que é um marchand, ele coleciona obras de arte, negocia com obras de arte, e ele descobre num leilão que uma obra de arte aparentemente anônima, talvez a sensibilidade dele diz que aquela obra é de um grande mestre, então é que ele pode fazer uma grande última jogada adquirindo aquela obra que está sendo leiloada lá. É interessante, o filme tem a relação dele com a família dele, em especial com um neto que acaba ajudando ele a fazer esse negócio. É um filme assim em nota baixa, vamos dizer assim, um filme discreto, é um filme também muito tranquilo, muito sereno, um filme nórdico. Perfeito. Agora me diz uma coisa, o que mais chama atenção no argentino La Cama são os corpos expostos do casal de meia-idade que vai se separar? Pois é, exato. É um filme assim que trata quase que em tempo real de um processo de separação. Você tem um casal de meia-idade,
né, que se reúne, possivelmente pela última vez, para separar os objetos da casa e colocar a casa onde eles viveram tantos anos, tiveram filhos e tudo mais, colocar essa casa à venda. É um momento de ocasião de lembranças da vida conjugal, de uma tentativa de reaproximação e de uma despedida que não fica bem resolvida, né? É um filme bastante intimista e trabalha mesmo assim com essa intimidade dos corpos. Dois atores assim, muita coragem. A esposa se chama Mabel, interpretada pela Sandra Sandrini, e o homem é Jorge, que é o Alejo Mango. Como costuma acontecer com os filmes argentinos, esse casal é interpretado por uma dupla assim, de atores magníficos. Eles têm uma escola de formação de atores, tem um teatro muito forte, e esse pessoal chega ao cinema e acaba dando uma consistência interpretativa muito grande para os filmes. Essa é a virtude de um filme que às vezes tem seu lado um pouco monótono. Eu acho que a ideia central é muito boa, mas ela acaba sendo recorrente e repetitiva, mas é um filme de qualidade. Agora, por falar em recorrente e repetitiva, rapidamente vamos para o último filme. Essa história real de Sobibor, quem filmou não conseguiu escapar daqueles clichês dos filmes sobre campo de concentração, é isso? Nesse sentido me decepcionou um pouco, porque você sabe que os Estados Unidos, Hollywood, tem um monopólio do imaginário sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Quem se informa sobre a Segunda Guerra apenas por Hollywood tem a impressão que os Estados Unidos ganharam a Segunda Guerra sozinhos, que a União Soviética não entrou, que a Inglaterra não entrou, que a França não entrou, que os aliados eram eles e mais alguns outros lá que nunca são nomeados. Sim. Essa era uma oportunidade de ver a guerra e principalmente o Holocausto de um ponto de vista que a gente não está acostumado, que é o ponto de vista soviético, russo, né? Mas eu acho que acaba incorrendo nos mesmos clichês do cinemão, infelizmente. Ele conta a história, é uma história real, que é a história de Sobibor, que era um campo de concentração localizado na Polônia, para onde eram mandados os judeus, né? E que foi palco de uma revolta dos judeus. É uma das raras vezes que se conseguiu fazer isso dentro de um campo de concentração. Os prisioneiros se revoltam, o grupo de prisioneiros se revolta e consegue libertar a maioria dos prisioneiros nesse campo. Alguns são recapturados, muitos morrem na tentativa, mas um grupo grande de prisioneiros acaba alcançando a liberdade. E essa história é contada, inclusive, num documentário muito bom do Claude Lanzmann, que é o grande cineasta francês do Holocausto, e ele tem um filme chamado Sobibor, exatamente o nome do campo, em que ele entrevista um dos sobreviventes. Então é um fato histórico muito legal de ser relembrado, quer dizer, trágico, né, para burro, mas que aí incorre num clichê do sadismo dos nazistas e tudo mais, que acaba, no meu entender, enfraquecendo um pouquinho o filme. Chegamos ao fim, obrigada.